Fala, nação corintiana, Bruno aqui mais uma vez. Pessoal, infelizmente não deu pro Timão, fomos eliminados com a rodada de antecedência. Infelizmente temos que colocar isso aí na culpa do Mano Menezes, né? Na culpa do Mano Menezes, nas costas do Mano Menezes, pois a campanha que ele fez tendo uma pré-temporada foi horrível. Simplesmente piorou a margem que ele tinha do ano passado, não tem explicação para elenco novo, jogadores que não se conhecem e tal, porque o Antônio chegou, Tonhão da Fiel chegou e resolveu o problema, né? Vamos ver aí essa análise aí da vitória. Foi um bom jogo do Corinthians, mas infelizmente o resultado não teve consequência que nós queríamos, né? 5 derrotas consecutivas foi crucial para nossa eliminação. Bom, vimos o lado então do Red Bull, também do Santos, e agora a gente vai pro Corinthians, que tá fora, né, dessa fase decisiva do Paulista. Pois até venceu no finalzinho o Santo André, mas depois dos resultados, o resultado da Inter de Limeira fez com que o Corinthians fosse eliminado, então, dessa primeira, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, e mesmo com uma rodada de antecedência, hein, Lili? Pois é, meus amigos, um beijo para vocês, ao fã de esporte, amigos aí do estúdio. É uma eliminação precoce, né? Claro que o torcedor corintiano contava aí com uma classificação, mesmo sabendo que seria difícil no sábado, depois dessa vitória ali no último minuto, né? Nos últimos segundos dos acréscimos. Você vê a torcida animada ali na zona mista, os próprios jogadores falavam, né? Que tem que esperar os próximos jogos. Aí o Mirassol estava perdendo da Portuguesa, estava dando um certo ânimo, mas depois que a Inter de Limeira venceu o Ituano, não teve jeito. Corinthians está eliminado, não joga mais o Campeonato Paulista, vai ter aí pelo menos mais 3 semanas livres, entre aspas. Tem um compromisso importante na semana que vem pela Copa do Brasil, enfrenta o São Bernardo em um jogo único, que não tem vantagem de empate para ninguém, empate vai para os pênaltis. Uma eliminação tiraria o Corinthians de mais uma competição, portanto, durante toda essa semana aqui o foco é no treinamento para esse jogo importantíssimo, para se manter também na Copa do Brasil. Ah, mas e os outros dias? O que eles irão fazer? É claro que além deles se prepararem aqui no CT para a retomada das competições, a diretoria corintiana também está programando aí pelo menos 3 amistosos, tá? Um seria na Neoquímica Arena e 2 fora. Se cogita também até jogo fora do país, mas a diretoria ainda está tentando acertar para passar as datas em definitivo aí para o torcedor. Até sair na Neoquímica Arena pode não acontecer, porque nesse intervalo aí de eliminação do Corinthians, o gramado vai passar por uma reforma. Mas é claro, foi uma eliminação amarga. A diretoria corintiana não estava contando com o dinheiro nem de ser campeão, nem de ser vice-campeão do Campeonato Paulista, mas estava contando com dinheiro de bilheteria. Se a gente fizer os cálculos mais ou menos aí, o Corinthians perde cerca de 6 milhões de reais que poderia ganhar com a bilheteria se continuasse aí, passasse de fase, fosse chegando pelo menos até a final ou semifinal, enfim. Mas é isso, Corinthians eliminado, agora foco total aí para o jogo contra o São Bernardo, depois nos amistosos, né? Já que não terá competições pela frente tão cedo, meus amigos. Então, Lili, exatamente, né? Essa questão toda envolvendo o que o Corinthians... Lembrando mais uma vez, né? Isso é culpa do Mano Menezes. Não existe um técnico que teve pré-temporada 5 derrotas consecutivas. Não existe. É culpa dele por o time não mostrar nada, E também é culpa dele se o ambiente estava ruim e o jogador não jogaram bem, por não querer que ele vingasse no clube, né? De qualquer forma, é culpa totalmente do Mano Menezes. Não tem pra onde correr. E vai ser complicado, viu? Essa partida contra o São Bernardo, porque o São Bernardo é um time bem postado, é um time que a gente sabe, é perigoso pro Corinthians. Se o Corinthians não estiver focado nisso aí, eu acho que nem devia fazer esses amistosos. Só com amistosos com times pequenos ali da região, né? Mas eu acho que não seria bom tirar o foco Brasileirão, Copa do Brasil, para fazer amistosos, não. A gente vai fazer também nessas próximas semanas. Obrigado, viu, Lili? A gente tá vendo, então, olha, que 10 anos depois... Então, pois é, esse período todo, o Corinthians não ficava fora dessa fase do Paulista desde 2014, que era um Mano, não era treinador? A gente chegou a falar sobre isso aqui na época, né? E fica muito de fora dessa fase por essa sequência, né? Que a gente fala pro fã do esporte, que chegou a ficar, então, a 5 jogos sem conseguir o resultado, que compromete agora também o Paulista. Posso falar a minha sessão de bobagens? Pode, à vontade. A Lili foi muito bem quando ela trouxe a questão financeira, que o Corinthians perde porque teria possibilidade de arrecadar com as rendas nos jogos, tal. Tem uma questão óbvia, que é a de chance de disputar o título. A gente está falando do Corinthians.
E o Corinthians tem sempre que disputar títulos. Mas esse problema não é um problema do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, ele chega e ele vai melhorando o time. O time que era um time facilmente batido nos outros jogos, ele passa a ser um time melhor defensivamente e ofensivamente. Então, para mim, os maiores problemas são esses. O Corinthians não vai disputar o título e não vai ter dinheiro. O dinheiro que entraria. No mais, não respinga nada. Acho até que ele vai ter oportunidade de trabalhar melhor o time. Para mim, essa é a maior bobagem, né? Assim, seria melhor ele trabalhar competindo contra o Palmeiras, contra o Santos. Ok. Mas já que ele não tem essa oportunidade, ele vai trabalhar em paz. É porque a principal razão pela qual o Corinthians não se classificou não existe mais, né? Esse problema já foi resolvido. Já teve a troca de comando, já teve chegada de reforços, já teve uma melhora coletiva, individual também, porque... De ambiente. Exatamente, de ambiente. Então, as coisas ficaram um pouco mais para trás, né? E não teve novos capítulos aí, tirando o caso do Rojas, para adicionar, para interferir no trabalho dentro de campo. Assim, não se classificou por uma consequência do início da temporada. É porque nunca que a pergunta vai ser se é bom ou se é ruim. Não, mas enquanto claro. instituição é ruim. Enquanto o trabalho do Antônio Oliveira, ele ganha esse tempo. Acho que é assim a avaliação. O que avaliação. colaria nele seria uma eliminação na Copa do Brasil. E isso não aconteceu, pelo contrário, o Corinthians passou bem ali pelo Cianorte. Então, assim, nesse sentido, nenhum trauma para o trabalho dele. Claro que pro trabalho dele seria melhor ser campeão paulista. Essa marca é Mas da diante do que diretoria. tem, né? Exato. Essa marca vai ser lembrada quando, né, daqui 10 anos. Ah, lembra quando o Corinthians nos classificou? Sim, a diretoria era tal, aconteceu isso. Essa marca é toda da diretoria. E se existe um mundo ideal para um técnico, é ele ter tempo de trabalhar com os jogadores antes de uma competição que vai esfolar ele até o final do ano. Quer queira, quer não, pelas vias tortas, ele vai ter tempo de trabalhar agora. Ele não teve pré-temporada, ele não montou o elenco, não teve nada disso, ele chegou depois. Não foi por uma gestão pensada para ele, né, Marra? Foi por a própria incompetência da gestão no início, acaba por vias tortas, o ajudando nessa pré-temporada, E aí, né? claro, cabe a crítica e cola, como a Mari falava, na direção, que falou que tinha acabado a farra, que se passasse de fase ninguém seguraria. Então, a crítica é destinada, então, a essa parte do clube. É o que a Mari falou, muito mais de diretoria do que de trabalho, né, Mari? É porque a gente viu, né, como interferiu no resultado. Assim, o antigo treinador também, parcelas, o desempenho não aconteceu, claro, né? Enfim, a mudança de comando ela acontece por alguma razão. Mas é inegável o tanto de coisa errada que aconteceu por parte dessa nova diretoria que interferiu diretamente no resultado. Já que a gente ainda está no Campeonato Paulista, a gente estava discutindo exatamente São Paulo e Palmeiras também, é importante só a gente registrar que existe um protocolo da Federação Paulista de Futebol. Vou até ler aqui para o Fã do Esporte. 15 minutos após o jogo, visitantes, então, da coletiva. Depois, de 15 a 20 minutos de duração. 10 minutos para outra equipe montar o seu espaço. Existe o protocolo. A nossa crítica ali não é necessariamente a existência ou não do protocolo. É como ele será cumprido e quem pode ou não cobrar a realização, então, desse protocolo da melhor maneira possível. Sim, existe o protocolo, mas ele não foi cumprido e é importante dar condições a todos ali de trabalharem, não é? Bom, o final de semana lá na Neoquímica Arena também foi curioso, diferente, porque tivemos, sim, por lá, olha só, Mari, essa super ativação de... Aproveitar dar os créditos à ESPN, os canais Star Plus, top essa série, viu? Quem não assistiu, corre lá, assina, assiste, que é top. Já assisti 2 episódios já, hoje saiu o 3º. Shogun, top. a gloriosa saga do Japão. No jogo do Corinthians? No jogo do Corinthians, exatamente. Afinal de contas, foi no Japão onde o Corinthians conquistou o mundo. Olha só. A gente tem imagem também da ação, então, que foi muito legal ali na entrada dos jogadores se preparando, porque é um lançamento mais do que especial também para o Fã do Esporte poder acompanhar conosco o jogo. Ô, Bruno, no trailer você estava bem animado, né? Tava. Vamos lá. Bom, pessoal, foi isso. Infelizmente, o Corinthians não conseguiu se classificar, né? Infelizmente, o time vem jogando bem, está evoluindo. A gente tá vendo aí, cara, com poucos dias de treino, jogo praticamente um em cima do outro. O time já está apresentando jogada ensaiada, coisa que não apresentava. O time está sabendo se portar, está sofrendo os contra-ataques, tá, mas isso é coisa de time quando está em formação, beleza, legal. Vamos esperar ser os próximos capítulos, né? O time vai treinar. Espero que comece um Brasileirão bem, um time se conhecendo bem, treinando, que vão treinar bastante agora, comece o Brasileirão voando para dar um fôlego pro Corinthians, né? Para quando chegar aquelas fases decisivas e sul-americana,
Copa do Brasil, o time esteja bem, né? Foi isso. Ó, se inscreve no canal, não esquece de curtir, comentar, compartilhe com os amigos. Deixe seus comentários aí se concorda, discorda. Eu acredito que o Corinthians não deveria fazer esses, como é que se diz, amistosos fora do país e tal. Se for fazer amistoso, faz ali amistosozinho pequeno no CT mesmo. Ou então com algum time do Nordeste que não tem fases decisivas do seu, como é o nome? Não tem fases decisivas dos seus campeonatos. Seria legal, né? Agora, sair do país e tal, tirar o foco, os jogadores vão tirar o foco de treino sério para se divertir, vão turistar fora do país. O Corinthians não está nesse momento, né? O Corinthians está precisando evoluir tecnicamente, né? Pois valeu, falou, tchau. Vai, Corinthians!